Boa noite, Seven Bikers e convidados. Estamos aqui conectando para mais uma live na nossa conexão Seven Bikers aqui hoje com a doutora Odeli, infectologista. E estou hoje a caráter para homenageá-la. Vamos lá. Odeli, vou fazer o convite para você. Cadê você? Cadê você? Aqui. Veja se você recebe meu convite para a gente entrar ao vivo. Estamos hoje. Aê! Vamos ver se seu áudio está funcionando, doutora. Fala um Ô, pouquinho. olá, tudo bem? Boa noite. Me escuta? Olá, boa noite. Estou te escutando. Muito Ah, legal. Aqui, ó. Isso aqui é em homenagem a vocês, doutores, médicos, infectologistas, sei lá, todo mundo que está atuando aí no combate ao coronavírus, né? E hoje a nossa live específica é sobre esse tema que envolve atividade de ciclismo, atividades físicas, exercícios, né? Versus coronavírus. Então, tá feita a homenagem, vou tirar a minha máscara, mas antes eu vou perguntar para a doutora. Eu sei que você vai responder depois. E aham. aí, eu assim, com o meu álcool gel, né? Posso pedalar? Posso fazer minha atividade física? Não responda. A gente vai fazer uma Hum, aberturinha agora. Guarde aí. E você que está aí assistindo a nossa live, se você tem alguma pergunta sobre esse tema e está aí cheio de dúvidas, aí ó, voltando ao normal. Esse assunto pegou todo mundo de surpresa, doutor. Estamos sim. aí confinados a uma quarentena, colocados dentro de casa, tem gente pedalando na sala, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, no rolinho. E tá todo mundo assim, louco para voltar à atividade normal, né? Mas a gente tem que tomar certos cuidados, a gente tem que saber como isso pode acontecer, e por isso que você está hoje aí para nos ajudar a responder essas questões. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu sei que tem pessoas que estão entrando no nosso canal, no nosso perfil pela primeira vez. Então eu preciso deixar para essas pessoas o conhecimento do que é Seven Bikers. Seven Bikers é uma rede global de grupos de ciclismo, né? Hoje nós temos mais de 1.600 ciclistas cadastrados, mais de 70 grupos formados, né? Entre Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, e aos poucos isso vai se esparramando, né? Então, em fevereiro a gente fez 2 anos de rede Seven Bikers e hoje a gente tem a oportunidade de estar com a doutora Odeli e eu vou pedir para que a doutora se apresente, fale de onde que você veio, porque pelo sotaque você não é brasileira e provavelmente você deve ter cursado, você tem uma especialização técnica do seu conhecimento que você vai repartir com a gente hoje. Então, por favor, se apresente. Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite. Agradeço o convite aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Eu sou Odeli, eu sou médica infectologista, procedente da Bolívia, né? Meu país de naturalidade, Bolívia, ok. Bolívia. Atualmente eu tenho dupla cidadania aqui no Brasil também. É, eu vim aqui no Brasil para fazer justamente a especialização de infectologia. Aí eu fiz aqui Legal. no Hospital das Clínicas da USP. Eu terminei aí e continuei trabalhando no Instituto Câncer aqui do estado de São Paulo. Atualmente também atuo no Hospital Adventista de São Paulo e estou também ajudando no Centro de Combate ao Coronavírus aí da Prefeitura de Guarulhos. Então, estamos tendo um Olha, tempo intenso de trabalho no momento. E muito bem. também Principalmente, né? Vamos combinar, né? Principalmente é uma Seven Bikers e participou lá do evento de inauguração do Seven Park em Hortolândia. Eu lembro que você estava lá, inclusive as fotinhos
elas demonstram isso, né? Muito bem. É, eu sei que você estava em campo. Se você quiser falar um pouquinho para a gente do que você estava fazendo, de como é que essa propagação, essa questão do vírus, do Covid-19, como é que ele está no nosso Brasil? Quais são as informações que você tem de campo, né? Que isso aí às vezes vale mais do que o que a gente assiste no noticiário, né? Exatamente. Então, na verdade, o que a gente está vendo, por exemplo, nas informações que são divulgadas através do sistema de vigilância em saúde, as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, esses dados oficiais, eles estão contemplando no momento somente os casos graves, os casos de notificação de pacientes que estão internados. Mas, na Ok, a gente sabe que tem muito caso leve, pacientes que são sintomáticos leves, que eles não estão sendo testados nesse momento e também não estão sendo ok, notificados nesse momento. Então, na verdade, nossos números eles são muito maiores do que realmente está sendo mostrado. E estando no campo, a gente vê no hospital que realmente estamos falando de um vírus que ele é novo, realmente a gente está conhecendo ele a cada dia, a gente aprende mais um pouco dele, mas a gente não pode falar que ele se assemelha a um resfriado, nem a uma gripe, a gente está falando de uma doença que ela se instala numa forma muito mais grave e mais precocemente também, ela complica, e também ela se espalha de uma forma muito mais rápida do que outros vírus respiratórios que a gente já pode ter visto no passado. Então, a gente tem que ok. realmente falar que essa é uma doença grave que realmente todo mundo tem que tomar atenção. Ok. A gente vive hoje uma sensação, né? Entramos em quarentena, estamos completando 3 semanas de quarentena e o pessoal está naquela assim, ah, eu acho que já passou o pico da onda, eu acho que isso aí já não vai ter mais tanta importância. Se eu tomar alguns cuidados aqui e ali, eu já posso voltar à minha vida normal. É verdade isso? Na verdade, eu estaria pensando mais numa linha contrária. Eu acredito que a gente está no início desse pico, dessa onda. Isso a gente consegue visualizar claramente no hospital. Faz 2 semanas atrás, a gente pegava muito casos suspeitos, só que a maioria dos casos eram negativos. Atualmente, a gente está tendo muito paciente internado e positivo, e a cada dia a gente está vendo muito mais internação, casos graves, casos que precisam entrar em terapia intensiva, e esses casos estão se multiplicando. Então, antes se falava que um caso aparentemente transmitia para cada 2 a 3 pessoas, e a cada 3 dias se duplicava. Só que a gente está vendo que isso está se elevando em uma forma exponencial muito mais rápido. Então, essas medidas de quarentena que foram instaladas, a gente não acha que isso seja um exagero, senão uma necessidade, porque senão também nosso sistema de saúde, ele não consegue dar conta de ter tanto paciente internado nesse momento, e a gente está falando que é uma doença grave, é uma doença que realmente precisa de muitos cuidados, inclusive muitos desses casos têm que ser manejados em sistema de UTI, né, de terapia intensiva. Então a Sim. gente não tem todo esse leito disponível para todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem que pensar que as medidas de quarentena elas não, são muito mais não tanto para se prevenir de pegar a doença, mas a gente tem que pensar que a gente não pode sobrecarregar um sistema de saúde ao mesmo tempo, porque aí colapsa, né? Então não tem nem como poder fazer um trabalho numa forma ideal para poder atender esses pacientes, e é aí que se levam os índices de mortalidade. Muito bem. Então, o recado hoje, como abertura do nosso tema, é: o coronavírus ainda não passou, provavelmente o pico está acontecendo, então todo o cuidado ainda é pouco. Exatamente. E Muito a gente bem. tem... Eu vou pode falar, doutora. eu ia falar simplesmente que temos que lembrar, né, que este é um vírus que se transmite tanto pela via respiratória, né, por essas gotículas, quanto pelo contato, né? Então não é somente todo mundo pensar que colocando máscara 100% da população a gente vai estar protegido. A gente tem que pensar que essas diferentes partículas, essas diferentes gotículas, elas vão se depositando em diferentes superfícies e a gente não consegue visualizar. Então, o fato de você
numa superfície, num material, numa porta, numa maçaneta, em qualquer lugar, é muito fácil posteriormente você poder levar isso para encostar no teu próprio organismo, no teu próprio rosto, na tua roupa. Então é um ciclo que, se a gente não cuidar e quebrar, isso daí pode se levar de uma forma que a gente não consegue dar conta de controlar. Tá. Então a contaminação ela acontece porque aonde você toca e o que você respira vai ter que entrar pelas vias aéreas, ou pelo olho, ou pela boca, e ele vai acessar por ali. Exatamente. O contato é através das mucosas. Então, ele vai entrar pode entrar pela via respiratória, pela mucosa dos olhos, a mucosa da boca. Então, por isso que a gente sempre orienta, não pode levar as mãos no rosto em hipótese nenhuma. Por quê? Porque sempre, a gente tem que pensar que nossa mão sempre está contaminada, porque lamentavelmente você passa álcool gel, só que no minuto seguinte você pegou o celular, você pegou a chave, você abriu uma porta, você fechou. Então você, na verdade, tem que ficar repassando álcool o tempo todo, lavando a mão também o tempo todo, e pensar que essa tua mão está contaminada, que não é para você ficar mexendo no rosto, porque a gente está acostumado a fazer isso, né? A coçar o óleo, a mexer o cabelo, a gente não pode, a gente tem que nesta época se controlar bastante. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte: a partir de agora, eu vou cancelar aqui as perguntas. E quando faltar 15 minutos, eu vou abrir as perguntas novamente para que a gente consiga. Eu vou desativar os comentários para a gente ter um visual limpo, porque depois essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu estar ao vivo hoje com a gente poder assistir e ter o conhecimento que a doutora vai passar para nós. Mas a hora que chegar uns 15 minutos para acabar a nossa live, eu vou abrir novamente o chat, e aí quem tiver perguntas pode fazer, né? E a gente vai tentar responder à medida do possível. Então a gente tem a temática, né? Ser fisicamente ativo ou até mesmo ser um atleta confere imunidade contra o coronavírus? Vamos começar com essa pergunta que você deixou para nós? Certo. Então, nesse momento, a gente não pode falar jamais que exista alguma coisa específica que confere a imunidade para a gente. A gente tem que diferenciar. Uma coisa é a gente poder ter um sistema imunológico bom, que ele seja forte, resistente. Então, a gente sabe que existe importância na gente ter ter uma vida saudável, né? A gente tem que se alimentar bem, se hidratar bem, fazer atividade física, que são princípios básicos para você ser uma pessoa saudável. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode falar que uma coisa em específico está dando-nos uma imunidade protetora específica para o coronavírus. Na verdade, o fato de a gente ser uma pessoa saudável faz que a gente possa ter um sistema imune um pouquinho mais forte ou resistente para combater as doenças em geral. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um vírus que ele está se mostrando que tem um comportamento bastante agressivo, então a gente não pode considerar que nosso de atleta vai ser suficiente para poder combatê-lo. A gente está pegando casos de pacientes graves, inclusive jovens, inclusive sem comorbidades, que estão ficando internados precisando de assistência, de suporte. Então, a gente tem que lembrar que, assim, é importante ter um sistema imunológico bom, uma alimentação equilibrada, a gente fazer atividade física para poder ter um organismo saudável, ter hábitos de saúde bons, mas a gente sabe que isso não é totalmente protetor contra esse vírus. Muito bem. Então, a imunidade em si, a nossa imunidade corporal, ela vai te ajudar, mas não quer dizer que ela vai ser uma barreira para dizer aqui o vírus não entra. Exatamente. Ela não é uma barreira, mas com certeza ela é importante. É muito importante você cuidar da sua saúde para evitar que, se porventura o vírus entrou em contato com você, para que teu sistema imunológico ele possa agir contra esse vírus, porque a gente sabe que geralmente a maioria das doenças virais elas são tratadas só com suporte, com tratamento sintomático, porque geralmente o próprio organismo ele consegue dar conta
de poder eliminar as partículas do vírus. Mas, se quando a gente fala de vírus bastante virulentos, que eles são bastante patogênicos, a gente tem que pensar que às vezes nosso sistema imunológico sozinho ali não vai dar conta. Tá? Então, o problema que a gente enfrenta hoje é um vírus que se multiplica rapidamente dentro do nosso corpo quando somos infectados. E mesmo que você tenha uma excelente imunidade, não é uma garantia de que esse vírus não vai vencer a energia ou a imunidade que hoje está em boa qualidade do seu corpo, é isso? Exatamente, exatamente. A gente não pode garantir que essa nossa situação boa de saúde vai ser suficiente para a gente não complicar. Isso é importante, que todo mundo tem que ter ciência. Tá. Eu acho assim, ó, a questão que está pegando bastante para a gente, ainda mais ciclistas, né? É que a Uhum. gente sabe que a atividade física ajuda você a ter uma melhor imunidade, né? Seu fluxo sanguíneo, a quantidade de VO2, você começa a eliminar toxinas e renova as suas células e tudo mais, né? Só que agora você em quarentena, né, dentro de casa, se movimenta pouco. A gente aí passou uma live para fazer algumas atividades, o pessoal se mexer propriamente em casa, né? A gente sabe que isso aí não traz o resultado que a gente gostaria, né? E aí, como é que fica? Dentro desse panorama, né, de que mesmo você com uma imunidade boa, né, você não está imune a ser infectado e ao mesmo tempo você está de quarentena. E aí, eu posso fazer alguma atividade? Eu posso me mexer? Como é que vai acontecer isso? Então, na verdade, é muito importante que as pessoas continuem praticando atividade física, sim. Porém, com aquele porém de ter que ficar em casa. A gente não vai fazer esse live para conseguir liberar para todo mundo pegar a bike e sair a dar voltinha no parque. Ah, mas é isso que a gente quer. Exatamente. A gente tem que pensar que sim. Eu acho que este é um momento que o Brasil em geral está sofrendo. Na verdade, o mundo todo, né, está sofrendo. É uma pandemia global. Então, todo mundo está tendo que fazer muitos sacrifícios na vida. O país está sofrendo economicamente. Assim, é uma situação muito difícil. Então, a gente tem que lembrar que existem certas coisas que, no momento, a gente vai ter que adaptar e a gente ter que organizar nos nossos hábitos diários para conseguir lidar com a situação atual. A gente sabe que esta situação não vai ser permanente. A gente gostaria que isso consiga fechar em breve, mas a gente não sabe ainda quando que vai ser esse tempo, até porque, como eu falei, a gente parece que está no início do pico real de casos graves que realmente vão vir a acontecer. Então, a gente precisa que as pessoas realmente continuem tendo hábitos saudáveis bons. Então, quem acostumava a praticar atividades físicas diárias vai ter que continuar fazendo, só que vai ter que usar muita criatividade para o mesmo, porque realmente, assim, é muito fácil quando você sai na rua, você vai, faz uma corrida, você pega, vai para fora, você consegue facilmente manter atividade física. Mas aí a gente tem que conseguir adaptar o que dá para fazer dentro de casa. Então, justamente, existem certos tipos de aplicativos. Hoje em dia está funcionando muitas lives, inclusive, de médicos do esporte Sim, ou de treinadores sim. de educação física, tudo para poder ajudar as pessoas que estão ficando em casa para poder fazer atividade física sem ter que sair para as normas reguladas pelo próprio governo, né? E pelo próprio Ministério da Saúde, inclusive. Quem tem escada em casa, aproveita e faz exercício aí. E para a questão da bike mesmo, que acho que é um pouquinho mais difícil, né? Porque não é todo mundo que tem aquelas bikes spinning em casa para poder fazer treinamento, mas tentar ver se conseguem fazer, por exemplo, acho que tem alguns rolos, algumas coisas para a bike, que vocês vão saber falar muito melhor do que eu, inclusive, para poder Sim. tentar usar a bike mesmo sem sair para fora. Mas é importante É. as pessoas entender que esse é um momento que, lamentavelmente, todos nós vamos ter que nos adaptar às diferentes situações que não seriam o que gostaríamos mais. Mas temos que tentar dar um jeito pelo bem de todo mundo. A gente tem algumas situações, né, dos ciclistas.
Por exemplo, a Uhum. gente tem as pessoas que moram nas grandes cidades e que praticam o seu ciclismo nas grandes cidades. A gente tem Sim. as pessoas que moram em lugares mais retirados, né? Em pequenas cidades, até em vilarejos, né? Em lugares distantes de grandes centros, né? E ali ele tem acesso a trilhas no meio do mato, com Sim. pouca movimentação, às vezes até propriamente de carro, né? Então, eu sei que existe uma gama de oportunidades para quem pratica o ciclismo, né? Até que ponto eu preciso me privar, ou se nessas condições, né, de fazer uma atividade ao ar livre, longe do centro, longe das pessoas, no meio do mato, isso aí teria alguma chance? Uhum. Assim, em princípio, né, o que está recomendado mesmo é fazer o isolamento social mesmo. É claro que existem exceções, porque tem pessoas, sei lá, que vivem numa chácara, ok? Estão aí no sítio e saindo eles não vão encontrar pessoa nenhuma. Porque, assim, o principal conceito que tem que ser entendido é a questão de distanciamento social, né? Da necessidade de não aglomerar pessoas, de não entrar em contato com pessoas. Então, se você é uma pessoa privilegiada, que você mora no interior, num sítio onde você vai conseguir pegar a bike, dar uma volta de 1 quilômetro e você não vai ter contato com pessoas, em seu caso particular, isso realmente seria uma vantagem e daria para fazer. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes a gente tem que conseguir se privar até pelo exemplo, entendeu? Porque um que vai saindo, o outro que vai vendo, e a gente vai estimulando as outras pessoas a fazer o mesmo, e aí a gente vai lotando um parque, por exemplo. Então é assim que acontece, né? Porque lamentavelmente os latino-americanos funcionam muito pelo exemplo. Ah, se ele está conseguindo fazer isso, tipo, tem uma pessoa correndo na Paulista inteira sozinha, pode não fazer diferença. Só que no dia seguinte, ou à tarde mesmo, vai ser 2, 3, 4, 5, e de repente vai ter uma galera fazendo isso mesmo, né? Então, eu acho que tudo tem que ser com muito critério, para tentar ao máximo poder cumprir as normas, né, para poder realmente cuidar e privar dessa doença a maioria das pessoas. Você colocou num ponto muito interessante, né? A gente Uhum. sempre se vai pela multidão. Se todo mundo está fazendo, por que, que eu não posso fazer? E Uhum. geralmente começa com um, aí vira dois, três, daqui a pouco são 10. E realmente, no início da quarentena, ninguém sai de casa. Agora já Exatamente. passou duas, está numa terceira semana, você já vê o pessoal já se movimentando, saindo, você sai de carro para ir no mercado, você já vê uma galera passando. Hoje mesmo, aqui em Jundiaí, eu fui ao mercado logo no final da tarde e eu Sim. vi um grupo de, eu acho que tinha umas 20 pessoas. Saíram para Uhum. pedalar no meio das trilhas aqui no meio do mato. Mas você vê, aquele medo, aquele receio, aquela proteção, parece que ela tá fazendo assim, ó. Tá sumindo, e as pessoas já estão assim. Eu acho que dá, eu acho que eu vou sair. Um olha pro outro e aí, vamos, vamos, vamos. E não é bem assim, pelo que eu tô entendendo, né, doutora? E não é bem assim, porque já quem está dentro dos hospitais e consegue ver a situação que está acontecendo, a gente estaria falando exatamente o contrário. É agora que a gente tem que tentar segurar. E tem que pensar que daqui para frente também o clima vai esfriar, né? Então, assim, a gente está logo no outono, mas aí vem o inverno também. Então, a gente tem que pensar que geralmente nessa época do ano é quando os vírus respiratórios em geral começam a circular bastante também. Então, temos que pensar que o sistema de saúde ele não vai estar recebendo só os casos de coronavírus, vai estar recebendo casos de influenza graves que acontecem todo ano e que é super importante também. E tem outros tipos de vírus respiratórios que também vão chegando no hospital. E temos que pensar também que o sistema de saúde não deixou de internar as outras coisas. Por quê? Porque aquele AVC, aquele infarto de miocárdio, aquele dor abdominal, aquelas cirurgias de emergência, apendicite, tudo isso continua acontecendo. Não é porque o coronavírus não, que as outras doenças e as outras situações de emergência pararam de acontecer. Então, É verdade. tem que pensar ponto, nesse âmbito, entendeu? É mais, como eu falei, não é tanto assim para pensar que é pela proteção somente individual, senão a gente tem que pensar que, se meu pai, minha mãe, meu avô, eles entrarem no hospital e o sistema estar colapsado, pode ser que ele só precisava de um pouquinho de oxigênio, de um suporte. Só
que ele não vai conseguir, e aí você vai lamentar muito essa situação, entendeu? E às vezes era uma coisinha que você fez, que você podia ter privado de fazer, e você levou o vírus para dentro da sua casa, entendeu? Então é uma situação muito É, delicada, é complicado. Com certeza sempre existem situações excepcionais que dá para analisar, mas assim, enquanto puder evitar, e todos nós estamos fazendo grandes sacrifícios nesse momento, eu acho que a gente sim. tem que aprender a ter um pouquinho de negação própria também. Esse domingo aqui em Jundiaí, teve um ciclista que foi fazer a. Provavelmente ele estava fazendo um downhill numa das trilhas aqui das montanhas, aqui de Jundiaí, e ele acabou se perdendo numa curva e desceu a ribanceira e machucou o joelho. Olha aí. Aí teve que fazer o acionamento dos bombeiros, o SAMU, toda uma equipe de 10 pessoas, até mais, que se movimentaram para poder resgatar ele dentro de uma trilha, que é uma trilha Imagina. bem fechadinha. E a responsável aqui no município deu uma declaração falando que às vezes o cara vai fazer atividade e não pensa que no acidente ele vai tirar pessoas que estão envolvidas em atender coronavírus, né, essa pandemia, para tratar de um assunto que se ele tivesse ficado em casa, não teria provocado isso, né? Não estou nem falando das doenças que você se referiu, né? Casos corriqueiros que acontecem todos os dias. As pessoas, mas as pessoas morrem disso. Mas as pessoas morrem por uma vida, às vezes, de uma qualidade de alimentação, uma vida que levou, né? E não assim, em 2, 3 dias você já está infectado. Então, tipo, também tem isso, né? Você evitar se colocar em riscos de acidente para também não entrar num hospital e acabar sendo contaminado lá dentro, né? Eu tenho aqui a próxima pergunta que a gente podia comentar. Pessoas que apresentam ou manifestam clinicamente compatíveis com um quadro infeccioso de vias aéreas, como febre, tosse, coriza, elas podem fazer atividade física se elas tiverem condição? Ah, maravilha. Acho essa pergunta muito interessante, porque assim, existem pessoas que podem estar, né, com o quadro clínico de infecção de vias aéreas, então, apresentam aquele clássico síndrome gripal. Se for um caso leve e a pessoa está conseguindo não ter falta de ar, é uma tossezinha leve para levar, beleza. Eu acho que aí dá para a pessoa fazer um pouco de atividade física leve, desde que isso não leve a um comprometimento da respiração, né? Se começar a sentir Ok. falta de ar, que está com desconforto respiratório, então está se agravando, é nesse momento que a pessoa vai ter que recorrer para o hospital, né? Então, outra coisa que vamos aproveitar esse adendo para lembrar é que, assim, os casos que forem leves, os casos que realmente não tenham falta de ar ou não estejam se complicando, em princípio, a orientação é isolamento domiciliar. Não tem por que ficar indo para um pronto-socorro para ser avaliados nem diagnosticados. Correto. Fora os casos que forem graves, esses sim vão para o hospital. Então, voltando para a pergunta, essas pessoas que têm sintomas leves, em princípio, deveriam manter repouso. Por quê? Porque precisam melhorar do contexto clínico geral do quadro. Então, sempre, você tem qualquer virose, como sempre são chamadas todas essas doenças virais, sejam do aparelho respiratório quanto do trato gastrointestinal, uma das medidas de suporte sintomática é a hidratação, repouso. Então, repouso faz parte do tratamento, suporte de um paciente que está com uma doença viral. Por quê? Porque a gente precisa que o imunológico tudo, ele haja para poder resolver esse problema que está acontecendo nesse momento. Então, a gente tem que... E assim, e se uma pessoa já estiver sentindo falta de ar, então é aí que não pode fazer exercício físico mesmo, porque o último fôlego que o organismo está tendo para poder oxigenar, você ainda vai fazer exercício, então aí não seria conveniente. Então, a gente orienta, caso que tenha falta de ar, caso grave, a gente tem que ir para o hospital. Tendo caso Sim. leve, dá para fazer exercício de uma forma leve e moderada, mas principalmente nos primeiros dias de sintoma, manter repouso para até resolver a situação. Uma vez que passaram uns 5, 6 dias, a doença está indo tudo bem, está resolvendo, beleza, você começa a fazer uma caminhada, o teu próprio organismo pode ir te avisando o quanto mais esforço você pode colocar nele. Porque se você fizer uma atividade física intensa, você vai usar a energia que o corpo usaria Exatamente. para combater a virose
para você fazer a sua atividade física, né? Agora, Exato. essas receitas de família, né? A gente tem aí um escaldapé, um chazinho de gengibre, aquelas coisas que faz você suar em casa mesmo, com um cobertor aqui por cima de um balde com água quente. Você aconselha isso aí, doutor? Então, a gente sabe que todos esses tipos de medidas, né, de chás, de compressas, escaldapés, tudo, eles realmente, assim, eles não são específicos, eles não vão tratar, né, não existe chá, nem vitamina, nem nada que vá tratar o coronavírus em específico, mas eles também não são ruins. Então, assim, as pessoas, para poder ajudar a circulação, o sistema imunológico, tudo, eles podem fazer isso em casa, não existe contraindicação para fazer. É só não pensar que essa é a receita de bolo que vai tratar o problema. Então, beleza, você pode fazer isso para te ajudar. Às vezes, só fazer uma compressa ajuda a baixar a febre, entendeu? Às vezes, o fato de você fazer uma escaldapés pode acelerar tua circulação e poder ajudar também um pouquinho o teu sistema imunológico. Um chá que você come pode ajudar. A vitamina C, a vitamina D, eles vão tem seu papel no ponto de vista da imunologia, mas a gente nunca pode falar que são coisas específicas para poder tratar o coronavírus. Você pode fazer para Então, melhorar o seu bem-estar ou até sair de uma coisa leve, né? Mas não quer dizer que isso aí é um tratamento tipo, se eu fizer isso, é, eu estou eliminando a virose, né? Não, ela pode é, ainda estar com você e você tem que ficar monitorando para ver quais são os sinais até você ter a necessidade de ver, não, vou para o hospital porque agora não dá mais. temos que lembrar que nesse Muito, momento não existe indicação, nem vacina, nenhum tratamento específico totalmente comprovado cientificamente para resolver esse problema. Mas, assim, sempre tem coisas que a gente pode ajudar para nosso sistema imunológico e nossa saúde estar sem pontos. ok. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Posso fazer exercício ao ar livre e ainda assim respeitar a distância social? Verdade, acho que dentro do contexto nós estávamos, já respondemos essa pergunta, né? Porque tal como a gente Sim, conversou, assim, existem particularidades, como eu vi. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo, capital, é muito quase impossível poder fazer isso. Existem pessoas, como eu falei, que vivem em sítio, chácara, eles mesmos têm toda uma fazenda só para sim. eles, sabe? Realmente eles vão sair a caminhar e eles não vão ter contato com pessoa nenhuma. Eles vão conseguir fazer esse distanciamento social. Mas Sim. nós que moramos em cidades, tem que ficar em casa mesmo, porque não tem muito para onde ir. Às vezes fica aquela questão, né? A pessoa está distante de mim, eu estou aqui fazendo minha atividade, mas se ela espirrar lá na frente e você não vê, quanto tempo você crê que esse vírus ele fica no ar ainda, até passar a próxima pessoa e acabar inalando ele? Então, os estudos que vêm, né, a questão de quanto tempo ficam suspensas essas partículas de vírus no ambiente, no ar especialmente, eles falam que se você tem um paciente que ele tem coronavírus e ele espirrou e eliminou partículas de vírus nas gotículas, essas gotículas podem ficar suspensas até 2, 3 horas, entendeu? Então, às vezes, isso pode ter momento e aí você não está sabendo disso. Mas é claro que é muito importante que as pessoas também mantenham a distância, porque essas partículas elas não voam assim. Por isso que também é muito importante manter ambientes ventilados. Por quê? Porque se a gente, mesmo dentro de casa, tiver ambientes ventilados, essas partículas elas vão participar e elas vão sair, né? O problema é que se a gente está em um ambiente fechado, aí que pode se dar esse problema das partículas poder inaladas por outra pessoa que está compartilhando o mesmo ambiente, tá? Mas, em Então, geral, o distanciamento de 1 metro a 2 metros entre as pessoas seria suficiente. E então é se eu máscara. pedalar de máscara, tudo bem. Estou provocando aqui. Tudo bem? Não, né? Já falamos. A gente acha que a máscara, qual que é o propósito dela? O propósito dela, ela não vai conseguir proteger você totalmente. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. A máscara, ela tem um propósito muito específico. É conter as partículas de vírus das pessoas que têm sintomas, tá bom?
E assim, e as pessoas que estão assintomáticas, por exemplo, hoje você e eu aparentemente estamos sem sintoma nenhum. Então, o Ok. fato de usar máscara ajudaria o quê? A que se eu uso ela, então pode ser que amanhã ou depois de amanhã eu desenvolva um sintoma ou esteja numa fase assintomática ainda. Então, nesse intuito foi que, inclusive, o Ministério da Saúde, até a própria OMS, o CDC, eles orientaram que, inclusive, as pessoas começam a sair na rua usando a máscara de pano só se precisar realmente sair, porque isso não estaria protegendo a própria pessoa para não se infectar. A única coisa que estaria fazendo isso é poder conter algumas partículas para dentro, na máscara mesma, para evitar que elas sejam eliminadas nas diferentes superfícies, no ar em geral. Mas assim, isso não seria de jeito nenhum uma maneira de se proteger, porque se uma outra pessoa espirra e você está com a própria máscara, por exemplo, de pano, ela também pode se contaminar. E outra coisa, se a pessoa não higieniza as mãos da forma adequada, e só pelo fato de ficar manipulando a máscara, ela também vai levar o vírus para o rosto e vai se contaminar. Então, a máscara em si sozinha não é a solução. A solução é todo o conjunto da ópera. Então, máscara, mais o álcool em gel, a higienização das mãos com água e sabão, o distanciamento social, é todo um conjunto de ações a ser feitas para combater esse vírus. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. A máscara, então, ela está me ajudando para eu não propagar isso, porque se mesmo eu com uma máscara eu estiver passando por alguém que estava infectado e espirrou, eu posso ter ainda acesso a esse vírus. Então, é isso. Pode, porque você tem que lembrar que a máscara, ela está protegendo só uma partezinha do teu rosto, certo? Você ainda Certo. tem passos no teu rosto, nas tuas roupas, tudo que se alguém espirrar, você mesmo assim não está totalmente protegido. Então, por isso que é a quarentena, por isso que é o isolamento, o distanciamento social. Porque esse vírus que a gente não vê, essas gotículas que a gente não vê, elas estão sendo depositadas em diferentes lugares. Então, embora você esteja protegido, supostamente aqui, se for uma máscara cirúrgica ideal, existem certos lugares do teu rosto que eles não estão protegidos da mesma forma. Então, você continua sendo Entendi. exposto, entendeu? Entendi. Então, seria importante continuar usando em casos, né, que você precisa sair no mercado, algum lugar, ou fazer algo. Usa a máscara, mas não se vala, desculpa a minha Isso, expressão, mas não é garantia. Você tem que fazer a questão das mãos, não encostar no rosto. É isso que você isso, estava comentando, né? exatamente. Então, não é garantia, é isso que a gente tem que lembrar. Então, eu acho que a Muito principal coisa bem. que lembrar é isso. Se você precisou sair, aí você vai colocar a máscara, aí você, aquela máscara de pano mesmo. Isso é outra coisa que a gente precisa colocar aqui, porque a gente não pode usar as máscaras cirúrgicas, aquelas que são para os profissionais de saúde usar, se a gente não estiver com sintomas. Por quê? Ok. Porque você sabe que aquele colapso do sistema de saúde não é só referente a leito, sino também a sistema de proteção. Então, se as pessoas, até porque que umas semanas atrás estava totalmente vedado as pessoas usarem máscara, por quê? Porque os próprios médicos, as pessoas que estão doentes, tudo estavam ficando sem, porque sumiram as máscaras, avental, tudo de todo lugar. Não tinha mais nem como comprar. Então, quem que realmente precisa da máscara cirúrgica, aquela máscara que inclusive você mostrou aí, aquela que é indicada para o Uhum. serviço hospitalar, é ou o médico que vai atender o paciente que está com sintomas, ou a pessoa que está no hospital também, ou que está com sintomas. Então, você começou a espirrar, ter febre, espirros, você teria indicação de usar essa máscara. Se não, qualquer outra pessoa que não tenha nenhum tipo de sintoma, se vai sair na rua, teria que usar aquela máscara de pano confeccionada em casa mesmo. Porque, como eu falei para você, porque o objetivo dela não Entendi. é proteger, é simplesmente conter as partículas o mais possível, tá bom? Legal, legal. Eu hoje, quando eu estava no mercado, eu vi que algumas pessoas estavam utilizando máscara de pano. Então, essa Isso, aí seria uma boa forma hoje para você buscar uma certa proteção nas suas vias aéreas, né? Cuidando do resto, de não tocar, de passar álcool gel, né? Eu abri aqui o chat para perguntas. Vamos ver se alguém já está perguntando aqui. Eu vou chegar aqui até o final.
Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, a doutora está disponível, a gente já entrou agora na fase final. A respeito, então, do ciclismo, da atividade, existe o exemplo que a gente está considerando, né? Mesmo que você esteja numa condição favorável, existe o exemplo, primeira, né? Existe a disposição aonde você vai estar, né? Na cidade, no ambiente onde você vai estar. A gente sabe que algumas cidades já foram decretadas como risco zero, né? Mas ao mesmo tempo, se todo mundo faz uma atividade e os outros estão vendo, o meu amigo eu vi que postou lá no Instagram que eles estão rodando com a turma deles. Mas na minha cidade ainda, o prefeito não liberou, o Estado, existe uma preocupação a respeito disso, né? Então, às vezes, o exemplo, às vezes, pode estar contando mais do que propriamente o risco de você ter essa contaminação, né? E a questão da máscara aqui é uma ilusão se você achar que a máscara vai te proteger. Porque se você está de olho aberto e a gotinha com frequência, Ah, tá. Acho lavar, desculpa, lavar. que são praticamente duas perguntas em conjunto. Que uma que perguntaram a máscara de pano, tempo de uso e se devemos lavar a máscara com frequência. Perfeito. A máscara cirúrgica, aquela que você tem aí, ela não pode ser lavada, tá? Essa daí é para desprezar. Agora, a máscara de pano, que é aquela que as pessoas estão fazendo em casa, pegando tecidos, roupas velhas, cortinas, qualquer coisa, ela pode sim ser lavada e, na verdade, deve, tá? Então, duas perguntas. Uma, se a máscara, por quanto tempo ela podia ser usada, e outra, se ela podia ser lavada. Então, na questão de por quanto tempo, a gente recomenda, já que é para ficar em casa na maior parte do tempo e você só usar a máscara quando por eventualidade tiver que ir lá no mercado ou lá na farmácia comprar alguma coisa, é na verdade um bate e volta que você vai sair. Então, você vai colocar a máscara de pano, você vai fazer a compra que você precisa no mercado, você volta em casa, retira e coloca para lavar. Agora, É uma usada e lavou. isso, só que se porventura você vai precisar ficar mais tempo fora, por uma eventualidade você vai precisar ficar mais tempo fora, ou você está naquele serviço essencial que você tem que sair de casa, então aí nesse caso, o que que está recomendado? Você não tendo sintomas, pelo menos a cada 2 horas trocar essa máscara. Agora sim, Restabelecer. Sim, vamos lá. Outra pergunta é a que você... essa parte da máscara, né? Mas deixa eu só concluir. Tá bom. A máscara ficando molhada, já tem que ser trocada. Então, geralmente, 2 horas a máscara seria o recomendável. Então, você precisou ficar mais horas, você vai trocar a máscara, você tem que levar uma outra com você na bolsa. Você tira pelas laterais para não se contaminar, nunca pega ela pela parte que ficou em contato com a secreção. Você guarda ela para descartar ou para levar para lavar, entendeu? E aí você tem uma outra novinha. Tá. Uma pergunta que colocaram aqui é a respeito das roupas. Se eu saio, vou para fora, né, fiz as minhas atividades, quando eu voltar para dentro de casa, a roupa tira também, põe para lavar e troca por outra? Como é que é isso? Isso. O ideal é que você chegou da rua para casa, deixa os sapatos na porta, se possível, você tira a roupa, coloca ela num cesto exclusivo e coloca para lavar. Assim, a realidade é muito difícil você conseguir, cada roupa que você usa, você já colocar na lavadora. Isso é muito difícil, até por uma questão de gasto de água, energia e outra coisa mais. Então, pelo menos você tem que ter um cesto exclusivo. Aquele cesto onde você vai acumular as roupas que você vai lavar do que você precisou. Tem pessoas que, por exemplo, eu tenho que ir para o hospital todos os dias, eu não posso ficar em casa, lamentavelmente. Então, o que acontece? Eu chego do hospital, eu tenho que garantir que eu tenho um cesto, umas 2, 3 roupas que eu uso, eu vou juntar para poder lavar. Tá? Mas o importante, sim, que isso não se misture com os outros pertences. Não dá para você colocar a roupa que você usou na cama ou voltar para o armário. Isso de jeito nenhum. Ok. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém tinha falado?
tem usado a bike como meio de transporte para evitar o transporte coletivo. É aconselhável? Ah, sim. E essa aí é uma outra situação, né? Que a gente não tinha comentado, mas acho super relevante. Isso é um meio de transporte. Perfeito. Se a pessoa está naquela categoria de serviço essencial que tem que ir a trabalhar, que não tem como fazer o isolamento social em casa, e ela consegue ir a trabalhar de bike, perfeito. Esse caso é até melhor do que se colocar dentro de um metrô ou ônibus. Realmente, nesse caso particular, perfeito. Dá para usar a bike nesse sentido, sim. Mas como eu falo, isso é uma situação excepcional. Não é que a pessoa está saindo por livre vontade para fazer exercício de bike. É diferente, a situação é outra. Para essa pessoa é o meio de transporte. É o equilíbrio, né? Entre Exato. você se sujeitar em estar uma aglomeração de pessoas e utilizar a bike para fazer algo que você precisa fazer, é óbvio que nessas condições a bike ela se torna muito mais vantajosa, né? E uma proteção melhor do que você estar dentro de um ônibus do metrô, com certeza, né? Alguém tem mais alguma pergunta aqui? A Exatamente. gente está pertinho do final. Vamos lá. Ó, Perfo, agora é hora de perguntar, vamos lá. Manda ver aí que a doutora está à disposição. E a nossa live está acabando. Mais uns 5 a 7 minutos aqui, a gente vai esgotar o nosso tempo. Você teria mais alguma informação, já que o pessoal está meio devagar aqui, doutora, a respeito dessa muito ilustrativa sua? Parabéns, o pessoal está elogiando, muito bom. Você teria mais alguns conselhos para dar a respeito do tipo de contaminação que a gente pode evitar? Então, a gente só lembrar, né, que como a orientação principal está sendo de distanciamento social, a gente só lembrar que isso se aplica para tudo que vem da rua para dentro. Então, nesta época, a gente está precisando, além de ser criativos para poder entender como que a gente consiga ainda manter atividade física dentro de casa, ao mesmo tempo a gente também se vira com a questão da alimentação e tudo mais. Então, se a gente pedir delivery, comida de fora para dentro, a gente tem que lembrar muito de higienizar as coisas que estão entrando. Porque assim, mesmo você não saindo de casa, você pode estar colocando o vírus para dentro da tua casa dessa forma. Então, Boa, bem chegou lembrado. uma encomenda do correio, um pedido de delivery, passa um álcool na embalagem, na superfície, abre, coloca para um outro prato, e aí você passa álcool de novo, tudo antes de você encostar em qualquer superfície da sua casa. Isso é importante. Mesma coisa, você foi para o mercado, você voltou cheio de sacola, mesma coisa, você tem que garantir que você não vai estar contaminando a sua casa, porque são as superfícies nas que o vírus está ficando 3 dias, 4 dias, inclusive 5 dias, em papel, em madeira, em plástico. Então, se a gente não fizer com frequência a limpeza da nossa casa também, com água sanitária, álcool 70, a gente também pode estar se contaminando dentro do próprio isolamento social. É verdade. É, fazer as compras de mercado, tirar tudo que veio das sacolas e lavar tudo. Embalagem, frutas, legumes, tudo que ficou exposto nas gôndolas do supermercado, tem que passar um pano ou lavar com detergente ou o vinagre em si, né, para a gente eliminar isso. Água Aqui, sanitária, álcool 70, líquido, são coisas que ajudam, tá bom? Aqui uma outra pergunta, aqui a nossa última pergunta. Quando a gente chega em casa da pedalada, né? Foi fazer lá a sua atividade, teve que usar a bicicleta para transporte. Qual seria uma higienização adequada para a bike? Essa é a pergunta. Então, justamente era o que a gente estava conversando sobre a questão das superfícies, né? Existem superfícies nas que o vírus fica mais de 3, 4 dias. Então, a gente precisa que se você saiu com essa bike, antes de você colocar a bike para dentro de casa, para o lugar onde as bikes, sei lá, se você mora em prédio, em condomínio, onde ficam Sim. as bikes
dadas, você precisa desinfectar essa bike antes de entrar também. Então, você pode fazer isso pegando um pano com álcool 70% mesmo, ou pode ser com detergente mesmo, você não tem problema. O produto não faz muita diferença desde que seja um componente que consiga desinfectar e limpar essa bike antes de você colocar para dentro, tá bom? Muito, muito esclarecedor. Muito bem, gente. A gente está aqui já encerrando a nossa live, mais eu acho que uns 3 minutos. Se alguém não tiver mais perguntas, a gente vai entrar nos conselhos finais. Acho que o pessoal aí já. Deixa eu ver. Sim, tudo. Muito esclarecedor. Estão dando os parabéns. Eu acho que foi de muito proveito. Queria aqui, em nome da Associação Seven Bikers, agradecer a sua disposição. Sei que você ralou o dia inteiro, deve estar exausta aí, mas obrigado por trazer essas informações com tanta propriedade. Obrigado por ter colocado o seu tempo à disposição da galera que está aí. Tenha certeza que esse vídeo ainda vai para o YouTube, nós vamos divulgar nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, para que o pessoal também assista, né? Quem não conseguiu estar aqui ao vivo com a gente, para que tenha essas informações, para que crie essa consciência, né? De a gente não dar um mau exemplo, de a gente evitar, porque o vírus não acabou. Provavelmente nós estamos vivendo a onda, o pico da onda no Brasil. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, saber utilizar bem a máscara, cuidar com o que vê nos olhos, evitar de botar as mãos, tudo que entrar dentro de casa, enfim. Parabéns, obrigado pelo seu tempo e espero que a gente consiga fazer uma live de pós-coronavírus, né? Para a gente falar de outras coisas mais legais, né? Enfim, obrigado por todos Eu, vocês que assistiram. eu que agradeço o Pode falar. convite. Eu que agradeço o convite e eu também. Vocês não sabem como eu estou morrendo de vontade de em breve poder estar pedalando por todo lugar. Agora, mais que nunca, que a gente não está saindo para respirar o ar puro como merece, né? Mas, enfim, eu acho que é um momento muito duro para todos nós, mas nós temos que fazer nossa parte para contribuir em prol de resolver essa pandemia quanto antes. É isso aí. E se o nosso objetivo é transformar vidas através do ciclismo, tá aí a dica para a gente deixar um bom exemplo para a nossa sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima live. Fiquem com Deus. Oremos pelas pessoas que estão sofrendo. Oremos pelos doutores, médicos, enfermeiros que estão lá no front, no combate ao vírus, atuando, né, e protegendo pessoas e, enfim, que Deus abençoe a todos e nos dê uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com frequência? Ah, tá. Lavar, desculpa, lavar. Que são praticamente duas perguntas em conjunto. Aqui, uma que perguntaram a máscara de pano, tempo de uso e se devemos Isso. lavar a máscara com frequência. Perfeito. A máscara cirúrgica, aquela que você tem aí, ela não pode ser lavada, tá? Essa daí é para desprezar. Agora, a máscara de pano, que é aquela que as pessoas estão fazendo em casa, pegando tecidos, roupas velhas, cortinas, qualquer coisa, ela pode sim ser lavada e, na verdade, deve, tá? Então, Ok. isso é importante, porque assim, ela não dura o tempo todo, porque a gente tem que lembrar que uma vez que umedece, A gente está perdendo aqui um pouco de conexão. Vamos voltando. Perdemos um pouquinho de conexão, doutora. Boa pergunta aqui. Vamos aguardar voltar, porque está dando um delay aí. Não estou te ouvindo, doutora. Seu áudio parou. Doutora?
O pessoal está escutando a doutora falar? Porque aqui no meu eu não estou ouvindo mais. Doutora, eu acho que o seu áudio parou. Você falou aí, mas eu não estou te escutando. Doutora, não dá para ouvir. Você vai ter que repetir algumas coisas aí. A sua conexão ficou ruim e aí parou o áudio. Eu acho que se você sair, eu te convido de novo. Sai da live e eu te chamo de novo para você responder. Só estão me ouvindo, você não. Eu vou tirar você e vou te convidar de novo, tá bom? Eu vou convidar de novo a doutora, porque o áudio dela ficou ruim. Deu erro na conexão dela. Vamos ver se a gente retoma isso aí. Estou chamando ela novamente. Agora sim, estamos de Agora sim. volta. Olha, você comentou lá sobre a questão de lavar a máscara, né? E você Sim. estava comentando e aí a sua conexão ficou ruim e o seu áudio zerou. Ah, poxa vida, tá. Então vamos voltar lá atrás na questão da Isso, máscara para ser lavada ou não, né? Então, isso. tinha duas perguntas. Uma, se a máscara, por quanto tempo ela podia ser usada, e outra, se ela podia ser lavada. Então, na questão de Sim. por quanto tempo, a gente recomenda, já que é para ficar em casa na maior parte do tempo e você só usar a máscara quando por eventualidade tiver que ir lá no mercado ou lá na farmácia comprar alguma coisa, é na verdade um bate e volta que você vai sair. Então, você vai colocar a máscara de pano, você vai fazer a compra que você precisa no mercado, você volta em casa, retira e coloca para lavar. Agora, Ah, é se uma usada e lavou. isso, só que se porventura você vai precisar ficar mais tempo fora, por uma eventualidade você vai precisar ficar mais tempo fora, ou você está naquele serviço essencial que você tem que sair de casa, então aí nesse caso, o que é que está recomendado? Você não tendo sintomas, pelo menos a cada 2 horas trocar essa máscara. Eita, Tá. você está escutando? Eu estou escutando, mas acho que a sua conexão vai cair porque o seu vídeo parou. Ah, voltamos. Mas ficou sem áudio de novo, ó. Eu vou chamar você. Ficou sem áudio de novo. Gente. Essa época do ano, as conexões estão cheias. Internet, chega a essas horas, já começa a dar sinal de cansaço, de tanto que as pessoas estão utilizando. Chamei a doutora de novo. Agora Ó, sim. restabelecer. Sim, vamos lá. Outra pergunta é que Adivinha você. essa parte da máscara, né? Mas deixa eu só concluir. Tá bom. A máscara ficando molhada já tem que ser trocada. Geralmente, 2 horas a máscara é o recomendável. Então, você precisou Tá. ficar mais horas, você vai trocar a máscara, você tem que levar uma outra com você na bolsa. Você tira pelas laterais para não se contaminar, nunca pega ela pela parte que ficou em contato com a secreção. Você guarda ela para descartar ou para levar para lavar, entendeu? E aí você tem uma outra Entendi. novinha. Tá. Uma pergunta que colocaram aqui é a respeito das roupas. Se eu saio, vou para fora, né? Fiz as minhas atividades. Quando eu voltar para dentro de casa, a roupa tira também, põe para lavar e troca por outra? Como é que é isso? Isso. O ideal é que você chegou da rua para casa, deixa os sapatos na porta, se possível, você tira a roupa, coloca ela num cesto exclusivo e coloca para lavar. Assim, a realidade é muito difícil você conseguir, cada roupa que você usa, você já colocar na lavadora. Isso é muito difícil, até por uma questão de gasto de água, energia e outra coisa Sim, mais. Então, pelo menos você tem que ter um cesto exclusivo. Ah,
aquele cesto onde você vai acumular as roupas que você vai lavar do que você precisou. Tem pessoas que, por exemplo, eu tenho que ir para o hospital todos os dias, eu não posso ficar em casa, lamentavelmente. Então, o que acontece? Eu chego do hospital, eu tenho que garantir que eu tenho um cesto, umas 2, 3 roupas que eu uso, eu vou juntar para poder lavar. Tá, mas o importante, sim, que isso não se misture com os outros pertences. Não dá para você colocar a roupa que você usou na cama ou voltar para o armário. Isso de jeito nenhum. Ok, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém tinha falado. Tem usado a bike como meio de transporte para evitar o transporte coletivo. É aconselhável? Ah, sim. E essa aí é uma outra situação, né? Que a gente não tinha comentado, mas acho super relevante. Isso é um meio de transporte. Perfeito. Se a pessoa está naquela categoria de serviço essencial que tem que ir a trabalhar, que não tem como fazer o isolamento social em casa, e ela consegue ir a trabalhar de bike, perfeito. Esse caso é até melhor do que se colocar dentro de um metrô ou ônibus. Realmente, nesse caso particular, perfeito. Dá para usar a bike nesse sentido, sim. Mas como eu falo, isso é uma situação excepcional. Não é que a pessoa está saindo por livre vontade para fazer exercício de bike. É diferente, a situação é outra. Para essa pessoa, é o meio de transporte. É o equilíbrio, né? Entre Exato. você se sujeitar em estar uma aglomeração de pessoas e utilizar a bike para fazer algo que você precisa fazer, é óbvio que nessas condições a bike ela se torna muito mais vantajosa, né? E uma proteção melhor do que você estar dentro de um ônibus do metrô, com certeza, né? Alguém tem mais alguma pergunta aqui? A Exatamente. gente está pertinho do final. Vamos lá. Ó, Perfo, agora é hora de perguntar, vamos lá. Manda ver aí que a doutora está à disposição e a nossa live está acabando. Mais uns 5 a 7 minutos aqui, a gente vai esgotar o nosso tempo. Você teria mais alguma informação, já que o pessoal está meio devagar aqui, doutora, a respeito dessa muito ilustrativa sua? Parabéns, o pessoal está elogiando, muito bom. Você teria mais alguns conselhos para dar a respeito do tipo de contaminação que a gente pode evitar? Então, a gente só lembrar, né, que como a orientação principal está sendo de distanciamento social, a gente só lembrar que isso se aplica para tudo que vem da rua para dentro. Então, nesta época, a gente está precisando, além de ser criativos para poder entender como que a gente consiga ainda manter atividade física dentro de casa, ao mesmo tempo a gente também se vira com a questão da alimentação e tudo mais. Então, se a gente pedir delivery, comida de fora para dentro, a gente tem que lembrar muito de higienizar as coisas que estão entrando. Porque assim, mesmo você não saindo de casa, você pode estar colocando o vírus para dentro da tua casa dessa forma. Então, Boa, bem chegou lembrado. uma encomenda do correio, um pedido de delivery, passa um álcool na embalagem, na superfície, abre, coloca para um outro prato, e aí você passa álcool de novo, tudo antes de você encostar em qualquer superfície da sua casa. Isso é importante. Mesma coisa, você foi para o mercado, você voltou cheio de sacola, mesma coisa, você tem que garantir que você não vai estar contaminando a sua casa, porque são as superfícies nas que o vírus está ficando 3 dias, 4 dias, inclusive 5 dias, em papel, em madeira, em plástico. Então, se a gente não fizer com frequência a limpeza da nossa casa também, com água sanitária, álcool 70, a gente também pode estar se contaminando dentro do próprio isolamento social. É verdade. Fazer as compras de mercado, tirar tudo que veio das sacolas e lavar tudo. Embalagem, frutas, legumes, tudo que ficou exposto nas gôndolas do supermercado, tem que passar um pano ou lavar com detergente ou o vinagre em si, né, para a gente eliminar isso. Água Aqui, sanitária, álcool 70, líquido, são coisas que ajudam. Tá bom? aqui uma outra pergunta, que é a nossa última pergunta. Quando a gente chega em casa da pedalada, né? Foi fazer lá a sua atividade, teve que usar a bicicleta para transporte. Qual seria uma higienização adequada para a bike? Essa é a pergunta.
Então, justamente era o que a gente estava conversando sobre a questão das superfícies, né? Existem superfícies nas que o vírus fica mais de 3, 4 dias. Então, a gente precisa que se você saiu com essa bike, antes de você colocar a bike para dentro de casa, para o lugar onde as bikes, sei lá, se você mora em prédio, em condomínio, onde ficam Sim. as bikes dadas, você precisa desinfectar essa bike antes de entrar também. Então, você pode fazer isso pegando um pano com álcool 70% mesmo, ou pode ser com detergente mesmo, você não tem problema. O produto não faz muita diferença desde que seja um componente que consiga desinfectar e limpar essa bike antes de você colocar para dentro, tá bom? Muito, muito esclarecedor. Muito bem, gente. A gente está aqui já encerrando a nossa live, mais eu acho que uns 3 minutos. Se alguém não tiver mais perguntas, a gente vai entrar nos conselhos finais. Acho que o pessoal aí já. Deixa eu ver. Sim, tudo. Muito esclarecedor. Estão dando os parabéns. Eu acho que foi de muito proveito. Queria aqui, em nome da Associação Seven Bikers, agradecer a sua disposição. Sei que você ralou o dia inteiro, deve estar exausta aí, mas obrigado por trazer essas informações com tanta propriedade. Obrigado por ter colocado o seu tempo à disposição da galera que está aí. Tenha certeza que esse vídeo ainda vai para o YouTube, nós vamos divulgar nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, para que o pessoal também assista, né? Quem não conseguiu estar aqui ao vivo com a gente, para que tenha essas informações, para que crie essa consciência, né? De a gente não dar um mau exemplo, de a gente evitar, porque o vírus não acabou. Provavelmente nós estamos vivendo a onda, o pico da onda no Brasil. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, saber utilizar bem a máscara, cuidar com o que vê nos olhos, evitar de botar as mãos, tudo que entrar dentro de casa, enfim. Parabéns, obrigado pelo seu tempo e espero que a gente consiga fazer uma live de pós-coronavírus, né? Para a gente falar de outras coisas mais legais, né? Enfim, obrigado por todos Eu, vocês que assistiram. eu que agradeço o Pode falar. convite. Eu que agradeço o convite e eu também, vocês não sabem como eu estou morrendo de vontade de em breve poder estar pedalando por todo lugar. Agora mais que nunca que a gente não está saindo para respirar o ar puro como merece, né? Mas, enfim, eu acho que é um momento muito duro para todos nós, mas nós temos que fazer nossa parte para contribuir em prol de resolver essa pandemia quanto antes. É isso aí. E se o nosso objetivo é transformar vidas através do ciclismo, tá aí a dica para a gente deixar um bom exemplo para a nossa sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima live. Fiquem com Deus. Oremos pelas pessoas que estão sofrendo. Oremos pelos doutores, médicos, enfermeiros que estão lá no front, no combate ao vírus, atuando, né, e protegendo pessoas. E, enfim, que Deus abençoe a todos e nos dê uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.